por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. E aí, tudo bem? Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Grande ABC? Então curta a nossa página no Facebook, facebook.com/seu canal regional. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Assista agora Grande ABC Notícias. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, canal 3 da NET. Você que nos abre literalmente as portas da sua residência em 50 mil domicílios só aqui de São Caetano do Sul. Obrigado, senhor e a senhora que nos prestigia, que nos brinda aí com o carinho da sua audiência, informando, prestando serviços o dia a dia. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O Grande ABC Notícias no ar, comigo, Leandro Amaral, e com a nossa produção aqui em peso hoje, né? O nosso trio de ferro aqui, não é o trio do Real Madrid, mas faz muitos gols aqui também no dia a dia da cobertura regional. O Vitor Oliveira, Luana Santos, o Gabriel Torres, nesta terça-feira, 6 de março de 2018. E para variar, com a região, com o Brasil e o mundo recheado de notícias. Por isso eu também quero agradecer você que nos acompanha em qualquer parte do planeta. E por isso, eu já fico aqui ligadinho, interagindo com vocês aí na telinha, na telona, você que está no iPhone, no smartphone, no seu notebook, no seu computador, onde quer que você esteja, isso aí. A gente interage aqui, participa e participa pra valer, com protagonismo. Você manda o seu comentário pra gente que ao longo aí da próxima hora a gente registra seu comentário, crítica, reclamação, sugestão, dia a dia da pauta, como é que tá a sua rua, avenida, o seu bairro, o atendimento no posto de saúde, o dia a dia da escola. Tivemos aí recentemente o retorno das escolas aqui na rede pública do ABC. Como é que está o uniforme escolar, material escolar, a merenda, a qualidade do ensino público aqui na região do ABC. A nossa querida região, 3 milhões de habitantes, os 7 municípios aqui, e por isso a gente com muita alegria informa e presta serviços aqui. Claro, do ABC, muitas movimentações políticas. Vamos falar do que aconteceu aqui ao longo do dia, São Caetano do Sul, e terça-feira também é um dia de sessão das câmaras, né? Vamos passar daqui a pouquinho pelo que aconteceu em São Caetano do Sul, a Guarda Civil Municipal GCM com novos meios aí de comunicação, novos aparelhos aí para se comunicar, para interagir. Santo André também pauta importante no que tange ao plano de saúde dos servidores, e vamos falar também da movimentação política. O prefeito de São Caetano, Auríquio, recebendo um até então desafeto político, Paulo Botura, eram do mesmo grupo político, se distanciaram, enfim, muitas notícias. Você já está vendo a fotinha que nós vamos detalhar e trazer mais informações daqui a pouquinho, mas antes eu quero abrir com o fato principal do dia, e muita gente perguntando, pode soltar a foto aí, produção, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e essa foto, a gente costuma dizer no jornalismo que tem imagem que vale mais do que 1000 palavras, né, o que fala mais do que 1000 palavras, e essa é uma delas. Exatamente essa é a situação do Lula nesse momento.
O Lula que está aí numa verdadeira batalha, numa guerra com a justiça aqui do Brasil. O Lula que todo mundo se recorda, no ano passado sofreu a condenação em primeira instância, no julgamento protagonizado, sentença proferida e encaminhada pelo juiz Sérgio Moro, primeira instância lá em Curitiba, capital paranaense. Depois, no dia 24 de janeiro, teve o julgamento do pedido aí, né, de revisão do julgamento do Moro. Foi o pedido feito pela defesa do Lula, ou seja, recorrendo em segunda instância ao TRF, o Tribunal Regional Federal de número 4, lá no Rio Grande do Sul. 3 desembargadores ali ficaram por um período debruçados, apreciando ali os autos para proferir uma sentença, e por unanimidade os 3 desembargadores entenderam que a decisão do Sérgio Moro não só havia sido proferida de forma correta, como estenderam, ampliaram o tempo aí de prisão de Lula, passando de 9 para 12 anos de regime fechado a condenação de Lula. Agora, por ser uma manutenção da condenação em segunda instância de forma unânime, só cabia à defesa do Lula recorrer com os chamados embargos de declaração. Qual a diferença? Se fosse 2-1, a defesa poderia impetrar os chamados embargos infringentes. Os embargos infringentes, a gente já explicou isso aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, eles têm o poder de reformar, de revisar a sentença, até porque não seriam só os 3 desembargadores, mas sim as 2 turmas, ou seja, 6 desembargadores que iriam analisar aí toda a situação envolvendo o ex-presidente Lula. Mas quero aqui compartilhar com vocês já o dia a dia aqui do ABC, as perguntas. Como foi uma decisão por 3-0, não cabe então esse pedido à defesa do ex-presidente Lula, que agora só tem um único caminho para fazer o seu encaminhamento. Quero aqui também falar do seguinte: esses 3-0 do Lula não significa que o ex-presidente vai ser preso de imediato. Ô Leandro, ele vai ser preso agora, vai ser preso em 24 horas, etc. Não tem nada disso. O ex-presidente Lula ainda tem aí no mínimo 30 a 40 dias, se não acontecer nenhum HC, o chamado habeas corpus, para ele poder aí continuar recorrendo em liberdade. Portanto, a decisão de hoje, 5-0, que foi um pedido da defesa do Lula, já para conseguir de forma liminar um habeas corpus, não foi proferida, o ex-presidente Lula não conseguiu, então continua aí. Pode voltar a foto, produção, por gentileza? Aquela foto de preocupação, que é justamente a situação de Lula, que a qualquer momento, nas próximas semanas, poderá ser preso, ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos passar aqui direto para a entrevista, até para a gente fazer um bate-papo importante. E só antes da entrevista, pode atualizar com o comercial. A gente volta, mais informações aqui do ABC, interagindo com você que nos acompanha. Bate-papo aqui importantíssimo hoje, plano diretor de dutos, falando sobre o que não está à vista das pessoas, o que está embaixo da terra, e atualizando o dia a dia político da região. Até já! Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Tá vendo? Quando a gente fala que é rápido, é rapidinho mesmo. Quero aproveitar também, antes de passar para o nosso bate-papo da entrevista, eu quero mandar um abraço especial ao nosso, pode soltar a arte, produção, do nosso apresentador, Luciano Luiz, responsável aí, ó, pela Hora do Esporte. Quantos e quantos entrevistados, hein, Luciano Luiz? Luciano que ficou de dar uma passada aqui hoje, mas justamente por estar acompanhando
o dia a dia do esporte aqui na região, o Luciano não conseguiu estar presente. Mas quero mandar um abraço porque exatamente hoje, 6 de março, o programa do Luciano completa um ano, 365 dias aqui, informando e prestando serviços, futebol, vôlei, basquete, tênis de mesa, bote, ping-pong, tudo. Luciano Luiz fala aqui com a gente. Obrigado, viu, Luciano? Parabéns, um excelente profissional, caráter, ético, parabéns, cada vez mais sucesso. Tivemos a oportunidade de participar hoje com ele aqui por telefone na Hora do Esporte, então parabéns, Luciano, toda a equipe, toda a produção, os trabalhos técnicos aqui, o Ed que fica no dia a dia, mas toda a parte técnica, é um prazer, uma alegria muito grande tê-lo aqui na nossa produção. E claro, também no nosso time, viu, Luciano? Aliás, o Luciano que também hoje profetizou, né? Ele falou que o Paris Saint-Germain não ia conseguir reverter o resultado e de fato acabou agora há pouco o jogo. 2-1, o Real Madrid ganhou fora de casa, ganhou em casa, né? O primeiro jogo na Espanha por 3-1 e hoje também ganhou, mesmo jogando pelo empate, até podendo perder por um gol. O Real Madrid ganhou 2-1 do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain sem o Neymar, que fez uma cirurgia nessa semana, e ainda teve um gol do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, o Luciano Luiz, que já tinha aí profetizado. Legal, obrigado, viu, Luciano? Mais uma vez, parabéns a você e a toda a equipe. Produção, no giro aí das notícias, temos a foto ali que mostrou agora há pouco do Auricio com o Paulo Botura. Essa foto aí causou grande repercussão. Foi uma foto, ó, tá até escrito ali embaixo, porque ela foi publicada no Instagram. Para quem conhece o Instagram é aquela rede social ali que é caracterizada pela postagem de fotos e breves comentários, relatos ali, descrição da foto. E essa foi uma foto postada no próprio Instagram do prefeito de São Caetano, José Auricio Júnior. Embora tenha sido postado o material nesta terça-feira, a agenda aconteceu e nós checamos ao longo desta segunda-feira. E nós tivemos oportunidade de fazer contato com o Paulo Botura, e o Paulo Botura salientou que, apesar da foto indicar um gesto político aí de reaproximação, os dois continuam em caminhos opostos, em caminhos diferentes dentro aqui do tabuleiro político de São Caetano do Sul. O Botura foi vereador, foi presidente da Câmara aqui na cidade. Aliás, foi a última vez em que ele e o Auricio estiveram no mesmo lado político. Em 2015, o Botura é eleito presidente da Câmara. De lá para cá, ou seja, passados 3 anos, eles estão em caminhos aí opostos, e aconteceu essa agenda nesta segunda-feira. Muitos ainda acreditam numa reaproximação, mas o Botura falou que isso vai acontecer nos próximos tempos e vai definir com o grupo político dele, tá certo? E a gente vai seguir acompanhando muito de perto. Pessoal, já tem muita gente acompanhando, ao longo da entrevista eu vou atualizando aqui, mas antes disso, eu quero já chamar a nossa vinheta, porque o tema de hoje é muito importante para você que está em casa. Continue ligado. Muito bem, estamos de volta aqui. Momento da entrevista, como de costume, aqui no Grande ABC Notícias, e prometo que vou atualizar com todo mundo que nos acompanha. Recebendo o economista Ângelo. Tem um sobrenome aqui que tem até a pronúncia correta. A gente fala aqui no português Cacciatore, mas como é que é a pronúncia correta, Ângelo? Cacciatore, mas eu aceito o portuguesado. Tá bom, tá muito bem. Tá bom. O Ângelo abriu espaço na agenda e até antes de começar o Grande ABC Notícias, a gente estava atualizando aqui, reportando, passando pelos temas. Por quê? O Ângelo, ele é economista, mas tem um trabalho muito voltado aqui à questão do acompanhamento, participa efetivamente do plano diretor de dutos. Ah, Leandro, mas o que minha vida tem de impacto, ou qual a consequência na minha vida do plano de dutos? Eu não vejo duto, qual é o significado disso, o que muda, o que não muda. E só fazendo uma introdução para você que nos acompanha, para ter uma ideia da dimensão disso, o Ângelo me explicava aqui no bastidor que
dependendo do plano de dutos que você tem, que é justamente assim como você tem um planejamento para executar estradas, rodovias, você tem que ter um planejamento para executar os dutos onde percorre ali combustíveis, óleo, gás, enfim, todo esse cuidado é importante. Quanto melhor essa logística, você também é beneficiado ali, o consumidor final, porque o preço pode ser reduzido. Esse é só um dos aspectos, sem citar aqui a importância da questão ambiental, que está diretamente relacionada com isso. E o Ângelo abriu espaço na agenda para atualizar conosco aqui essas informações e dizer que o ABC também, ao contrário do que muitos pensam, está diretamente ligado e aí com uma lição de casa para conseguir avançar nas próximas etapas na parceria com a Petrobras. Ângelo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Eu é que agradeço o convite, boa noite. Ângelo, primeiro, até para a gente sintonizar para quem está em casa, o que significa esse plano diretor de dutos? Qual que é o objetivo dele? O plano diretor de dutos é uma iniciativa da Petrobras que visa a garantia do sistema de transmissão de hidrocarbonetos das suas origens, ou seja, da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, a importação desses hidrocarbonetos, para garantir o fornecimento desses combustíveis aos complexos de refino aqui de São Paulo. Uma iniciativa que é muito correta para fazer com que esse sistema esteja garantindo o fornecimento para as termoelétricas, para os combustíveis que nós compramos no dia a dia, ou seja, para manter a nossa capacidade de energia. A Petrobras tem uma rede de dutos gigantesca, que é operada pela Transpetro, que é muito bem operada pela Transpetro, mas volta e meia precisa fazer adequações nessa malha, precisa fazer com que essa malha continue funcionando. Hoje em dia nós temos uma série de dutos que passam por dentro da região metropolitana de São Paulo, por áreas densamente habitadas em São Paulo. Então a ideia da Petrobras é desviar essa rota desses combustíveis, essa rota desses hidrocarbonetos, para que nenhuma interferência aconteça e o fornecimento desses hidrocarbonetos seja garantido às unidades de refino e produção. O caso até ficou mais emblemático, a gente conversava aqui antes, Ângelo, aquele em relação ao estádio do Corinthians, né? Exato. Ainda há um duto passando por baixo do estádio do Corinthians. Eu sou corintiano, então espero que nada aconteça com mas nesse caso, que foi uma falha no planejamento, não teve planejamento? Não, quando ele foi idealizado, ninguém nem imaginava que ia ter um estádio lá. Ninguém pensava que o estádio fosse... Nem os corintianos imaginavam que ia ter estádio lá. Aliás, as cidades, quando vier... Os dutos estão na posição em que estão há muitos anos. E as cidades foram crescendo e ocuparam essas áreas. Agora, a Petrobras, muito sabidamente, determina que esses dutos sejam desviados. Você não pode, não é um canudo que você simplesmente puxa e conecta em outro lugar, não é um restaurante, né? Então você tem que fazer obras que garantam a passagem dos dutos por locais periféricos e aí você desvia o fluxo desses hidrocarbonetos para essas tubulações novas. Tá, e aqui no ABC... quantas cidades fazem ou poderão fazer parte desse plano diretor ou desse circuito aí, desse trajeto dos dutos? Olha, são 20... Bom, no ABC, todas as cidades do ABC estarão, de certo modo, envolvidas nas obras do plano diretor de dutos, mas no total são 28 cidades das várias regiões metropolitanas de São Paulo que serão afetadas por essas obras. Algumas já foram, como é o caso aqui de São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo. Outras tantas receberão as próximas fases dessas obras. Tá, e essa próxima fase depende do quê? A próxima fase é bem interessante. Ela envolverá 6 municípios também, começando por São Paulo, desses municípios que eu já falei, e fazendo um trecho de Greenfield até Cubatão, ou seja, essa próxima fase terá duas linhas montadas em paralelo, de São Paulo até Cubatão, em cerca de 45 quilômetros. 45. E tem prazo para começar essa segunda etapa? As obras já foram licitadas, ganhas por empresas que têm bastante experiência nesse setor.
e a fase de topografia e reconhecimento, as fases de topografia e reconhecimento já começaram, ou seja, você já tem operários aí trabalhando em todos esses municípios. Próximo passo? O próximo passo será a fase de terraplanagem, a supressão vegetal da faixa que ainda exista. Supressão vegetal é um nome muito politicamente correto para desmatamento. Desmatamento. Seja, é o desmatamento feito dentro de técnicas e dentro do licenciamento ambiental da maneira exatamente como deve ser feito. Esse plano diretor, ele foi idealizado em que ano? Os planos iniciais datam de 2007. As primeiras audiências públicas que envolviam todas as prefeituras começaram em 2009. Tá, e aí para quem está em casa, qual a importância da construção de dutos e você ter um plano diretor para dutos? Qual o impacto disso na vida das pessoas, Ângelo? As construções de dutos, as obras de dutos são obras extremamente impactantes, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Essa segunda fase, vamos chamar essa segunda fase de OSSP. São, como eu falei, esses 2 dutos em paralelos que serão montados aqui na região. Uma obra que quase 2/3 da obra é feita em áreas de proteção ambiental permanente. Um tanto dessa obra vai ser feito no parque, em Santo André. Ou seja, nós temos várias ações ambientais muito importantes que precisam ser fiscalizadas, que precisam ser acompanhadas de perto, tanto pela CETESB quanto pelas secretarias municipais de meio ambiente. Perfeito. Além do impacto social muito grande, Leandro, porque essas obras trazem para a região um contingente muito elevado a mão de obra é extensiva, né? Então, muita gente vem trabalhar aqui, muitos funcionários que acompanham essas obras, que são especialistas em dutos. Isso é um impacto complexo de análise, mas esse mesmo impacto tem um efeito muito positivo para a economia das regiões, porque treina e qualifica mão de obra local para as futuras obras de dutos que acontecem no Brasil inteiro. E vou te dizer, operários brasileiros têm muito boa qualificação nesse setor e trabalham em outros países com a mesma qualidade. Tem alguma especificação diferente para quem trabalha com dutos? Tem que ter alguma capacitação diferenciada? Bom, não existe um ramo de engenharia de dutos formalmente chamado, né? Mas você tem profissionais que se especializam nas várias engenharias para trabalhar em dutos. O operário do duto, e eu me classifico e tenho orgulho de falar dessa categoria, é um profissional que está apto a trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque a tecnologia, o maquinário, os insumos, eles são iguais no mundo inteiro. E o Brasil, como eu falei, tem muita capacidade em executar essas obras. Mas tem coisas específicas da obra de dutos que não se assemelha. As disciplinas para a construção de um prédio são iguais às do duto, só que as do duto são, primeiro, obras de logística, precisam ser feitas em locais com absolutamente nenhuma condição boa para o empregado. Por exemplo, a alma da obra de duto são os soldadores. Talvez a mão de obra mais importante para os dutos são os soldadores. Os soldadores de dutos, ou seja, você faz a solda num arco, no diâmetro do duto, né? São soldadores com alta especificidade, capacitados o máximo possível. Não são pessoas não tem anos de escola, mas tem vários anos de capacitação e uma habilidade manual soberba. E o que avançou? Porque para quem está em casa também, Ângelo, fica a impressão de que no Brasil, e principalmente quando envolve obra, poder público, licitação, tudo é mais demorado. Nós temos aqui uma triste experiência no ABC do anúncio feito aí em 2014, que teríamos o início aí das obras do metrô chegando até a região do ABC, que essas obras seriam concluídas em 2018. Chegamos a 2018, as obras sequer saíram do papel. O senhor nos lembra aqui que a questão do plano diretor dos dutos é datado de 2007. 11 anos depois, quais são os avanços? Até que ponto a gente conseguiu evoluir nesse segmento? Muito interessante. A primeira fase dessa grande obra
foi o gasoduto Gazan 2, obra para a qual eu tive a honra de trabalhar, e ela foi iniciada na primeira semana de 2010, em janeiro de 2010, e foi 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim, terminamos essa obra. A segunda fase, que seria essa agora, desses 2 dutos em paralelo, tá certo? Foi licitada então, no finalzinho de 2011, mas toda a crise que teve início naquela época, e Lava Jato, a Petrobras houve por bem retardar um pouco essa obra. Eu posso fazer um paralelo entre essa obra do metrô e a obra de infraestrutura. Ambas são obras de infraestrutura, Leandro. Tanto a garantia da energia, uma obra de dutos, quanto o transporte, que é o metrô, são obras de infraestrutura, são obras que garantem a nossa convivência numa cidade, tá certo? E obviamente, de uma importância muito grande. Porém, uma obra é 100% pública, que é a obra do transporte, e a obra da energia é um híbrido, que é da Petrobras. Uma empresa que tem como grande acionista o governo, como grande acionista o país, mas que tem acionistas particulares, e essas pessoas cobram da Petrobras. E a Petrobras, para continuar funcionando, precisa que a sua infraestrutura também continue funcionando. Então, são obras, repito, de infraestrutura, mas com perfis e com um viés muito, muito diferente. Bom, vamos lá. Muitas perguntas já aqui, Ângelo, e nós vamos atualizar aqui na medida do possível, e você que está em casa, interaja conosco. O Luiz Fernando, que é o gordinho de Diadema, pergunta se Diadema entra e qual é o papel de Diadema nesse cenário aí em relação aos dutos. Diadema não está contemplada nessa fase das obras, mas o que vai acontecer certamente com o Diadema é que muito da mão de obra contratada localmente virá certamente de contingentes de Diadema, e muito dos insumos necessários para a construção serão, obviamente, também comprados naquela cidade. Legal. Ondina Viana nos acompanhando, José Ricardo Montandon Faria também, Miraci Pastorim dando boa noite aqui. Obrigado, Miraci, um abração. O Donai Neto, interessante a pergunta do Donai. Obrigado pela participação. Doutor Ângelo, por gentileza, defina o que são hidrocarbonetos, para esclarecimento dos leigos como eu. Mandando um abraço aqui, o Donai. Vamos lá. É uma coisa que eu aqueço numa refinaria e transformo num produto. O petróleo é um hidrocarboneto, então ele passa por um processo de refino, passa por um processo de aquecimento, e desse processo de aquecimento sai a gasolina, sai o diesel, sai o querosene de avião, sai plástico, sai o fio da sua gravata, sai uma série de fibras, né? O petróleo, ele absolutamente não serve só para fazer... Como é que é o nome dele mesmo? Daqui o Donai Neto. O Donai Neto. O petróleo não serve, Donai, somente para fazer gasolina ou somente para fazer combustível. Nós dependemos muito ainda do petróleo. Quem sabe a gente consegue uma solução para não usar petróleo para mover um veículo. Mas ainda vamos precisar de petróleo para acender essas luzes aqui, porque a gente precisa de petróleo para acender, a gente precisa de petróleo para aquecer, a gente precisa de petróleo nos processos industriais também. Doutor Ângelo, mais gente aqui participando, Marco Pinton, Carlos Antônio Évora também, obrigado Carlos, Lideli Crepaldi, enfim, vou atualizando aqui na medida do possível a participação. É por isso que a gasolina e os combustíveis têm um preço tão alto aqui no Brasil? Se deve também a essa falta de planejamento dos dutos, dessa logística dos combustíveis, Ângelo? A logística de combustíveis no Brasil é apertada, é ruim, é difícil, eu concordo. Mas não, nós temos preços muito caros no Brasil por causa da carga tributária. Muito mais pela carga tributária do que necessariamente pela dificuldade do abastecimento. Nós somos totalmente não dependentes de óleo cru de outros países. Nós importamos óleo cru de outros países por questões técnicas, por questões de facilidade de refino. Mas o que encarece realmente os nossos produtos, os nossos
aliás, uma parte do que é feito com os hidrocarbonetos, que verdade. é o combustível, tá? Porque você tem outras coisas. O grande peso é realmente a carga tributária. E para ter uma ideia, para situar também para quem está nos acompanhando lá na telinha e na telona, pensar uma comparação aí mundial ou com os nossos vizinhos aqui, o quanto que o Brasil avançou, o quanto que o Brasil tem que avançar ainda em relação aos dutos? É muito interessante isso. O Brasil ainda é um anão em transporte de combustíveis por esse modal. Nós temos países que fazem quase todo o seu transporte de hidrocarbonetos, como a Argentina, por exemplo. A Argentina é bem menor do que a gente, a população é muito pequenininha comparado a nós. Não estou falando do Uruguai, tem 3 milhões de pessoas, mas a Argentina quase não faz transporte de hidrocarbonetos por caminhão ou por trem. E aqui no Brasil nós usamos combustível para transportar combustível, o que é uma coisa incoerente. Nós já devíamos ter todo o transporte de combustíveis feitos por dutos no Brasil. Temos ainda muito que avançar. Não somos, obviamente, o pior país do mundo. Mas não avança por falta de decisão política, de investimento? Qual que é o grande desafio? Eu acho que é uma decisão gerencial, muito mais do que política. A Petrobras já vem se desvencilhando dessa pecha de ator político no Brasil. Para você ter uma ideia, em função do plano de desinvestimento da Petrobras, resultado da Lava Jato e todos esses problemas, a malha do Sudeste, a malha de dutos do Sudeste, foi recentemente vendida para um grupo canadense chamado Brookfield, que vai saber muito bem operar essa malha. Aqui nos estados do Sudeste, 2.100 quilômetros de dutos, de várias utilizações e vários diâmetros, passaram do controle da Petrobras, da operação da Petrobras, para um operador que entende muito do negócio de transporte de hidrocarbonetos, numa operação recente no início de 2017. E essa preocupação, ela tem que ser maior? É do poder público, é da prefeitura, é da Petrobras? Até porque é o seguinte, para quem está em casa, Ângelo, a figura dos dutos só é conhecida, por exemplo, nos infográficos lá do Jornal Nacional, quando mostrava os esquemas lá de corrupção da Petrobras. Mas na prática, não tem essa preocupação. E até salientava aqui no ar, por exemplo, tem prefeitura que opta por não ter uma secretaria específica do meio ambiente. O fato de você fazer algo que não vê, para o político pode parecer, não me dá voto, porque a população não está vendo. Você mexe nos dutos, é algo que você vai ter um impacto final, como você disse muito bem, na vida das pessoas, meio ambiente, na logística desse transporte, mas que para o poder público que está acostumado ou quer um resultado a curto prazo que favoreça nas eleições, pode parecer algo que pode ficar para segundo plano. Falta mais um olhar, e qual é a lição de casa das prefeituras nesse aspecto, em especial nessas intervenções que você citou? Eu acho que faltam 2 olhares, na verdade. Primeiro, porque, realmente, é uma obra que vai debaixo da terra, então você não tem a visão. Construir o rodoanel é grande, e depois que acaba a obra do rodoanel, tem lá uma estrada. Então todo mundo vê aquela estrada. Perfeito. Né? Obviamente, eu estou falando do rodoanel, é uma obra do Estado, não é uma obra dos municípios, é claro. Mas eu acho que os prefeitos perdem uma oportunidade muito grande, Leandro, quando não criam dentro das suas secretarias de meio ambiente. Aliás, existem municípios que não têm secretaria de meio ambiente. Sim. Né? Os políticos, tanto o executivo quanto o legislativo de todos os municípios nos quais passam dutos, perdem uma chance muito grande de arrecadação. E qual é a prefeitura que não precisa de arrecadação? Eu, pelo menos, não conheço. Eles perdem uma chance de arrecadar com o licenciamento e acompanhamento dessas obras. Como é que funciona isso na prática? Pois é, não funciona. Esse é meu grande espanto. Desses municípios aqui do ABC, eu não conheço nenhum que tenha uma legislação que propicie o licenciamento da obra de dutos. O site da Prefeitura de Ribeirão Pires é excelente, é muito bem montado. Se você quiser legalizar qualquer obra, você consegue todas as informações pelo site. Ou seja, quem quiser construir um prédio gigante em Ribeirão Pires tem todas as informações legais ali à disposição. Não há
menção no arcabouço legal de Ribeirão Pires, especificamente, e eu falo porque fiz obra nessa cidade há bastante tempo, não há menção à possibilidade do licenciamento de uma obra de dutos. Ou seja, você precisa criar híbridos para fazer com que as obras aconteçam sem o respaldo da segurança jurídica necessária. Tá, mas aí é a própria prefeitura que cria, com base numa legislação federal? Como é que é o primeiro passo em relação a esse licenciamento? Claro, a legislação federal ela é claríssima quanto ao licenciamento de obras. A CETESB aqui em São Paulo, que é o órgão ambiental, também é claríssima nas suas bases. Então, o município deveria ter nas suas secretarias de meio ambiente pessoas que conseguissem adaptar o arcabouço da CETESB às necessidades daquele município. A gente tem aqui na região do ABC municípios que têm semelhanças muito significativas, mas diferenças muito importantes também. Santo André é um município gigante, Rio Grande da Serra é bem pequenininho, tá certo? Mas a obra de duto impacta os dois municípios da mesma forma. E a legislação ambiental, ela foi construída de maneira a que os municípios sejam realmente os protagonistas da proteção do meio ambiente. E antes de entrar nessa questão específica do meio ambiente, Ângelo, no ganho, que é importante para os municípios, em especial num cenário de crise econômica, onde todo mundo busca novas fontes de receita, o município tem um poder muito escasso de investimento. O município ele ganha, por exemplo, pelo fato dele liberar espaço para passar esses dutos. Na prática é isso? Não, o município não vai liberar o espaço, ele vai licenciar o espaço que na grande maioria das vezes é privado. Tá. Né? Quando você vai fazer uma estrada, você precisa desapropriar toda a extensão da estrada. Tudo que é o rodoanel, o rodoanel ainda tem fases a serem construídas, né? Mas tudo que é parte do rodoanel, um dia já pertenceu a alguém e hoje em dia pertence ao público, porque aquela estrada nunca vai sair dali. Uma obra de dutos impacta uma determinada região particular, a obra vem, é cavada, tudo acontece, o duto é testado, está funcionando, se cobre tudo direitinho. O município, então, se ele se preparar e oferecer esse processo de licenciamento, ele ganha dividendos por conta disso. Ele arrecada em termos de licenciamento, ou seja, ele cobra para arrecadar, ele cobra pelos alvarás de movimentação de terra, porque ele precisa ter a certeza que a terraplanagem envolvida nessas obras de dutos vai ser de acordo com a legislação e principalmente, estar de acordo com a legislação é muito bonito, mas na prática você tem que ver se essa legislação atende ao munícipe, se atende às questões ambientais. E quem paga por esse licenciamento é a própria Petrobras? O empreiteiro. Tá. O empreiteiro. A Petrobras licencia, com uma estrutura gigante para fazer isso, licencia no nível estadual. Ou seja, a licença emitida pela CETESB, ela é solicitada pela Petrobras e a Petrobras está em 100% correta nesse licenciamento. O que não acontece paulatinamente é o licenciamento ambiental, que nós chamamos de licenciamento urbanístico. Construir uma casa é tanto uma obra civil quanto construir um gasoduto. Pois é. Só que eu consigo licenciar perfeitamente, colocar qualquer imóvel legalizado em todos os municípios do ABC, mas eu não tenho em nenhuma cidade uma legislação que dê ao empreiteiro a segurança jurídica que ele precisa para trabalhar aqui dentro da lei. Então, o primeiro ele não conhece passo, a lei porque ela não existe. Mas para começar essa segunda fase, o primeiro passo é criar essa legislação. Deveria ter sido criada, porque nós estamos já na iminência de começar a fase de terraplanagem do OSP, do OSP, né? E até agora nenhum município conseguiu criar uma legislação suficiente para a legalização dessas obras. Mas e não fez, e aí a obra vai começar, a segunda fase vai daqui a pouco entrar em curso, e como é que fica? Fica sem mesmo essa legislação específica de cada cidade? É triste, né? Triste.
A realidade é essa. Eu tive a oportunidade, desde maio passado, de procurar todos os prefeitos afetados por essa obra. Afetado é uma palavra feia, porque parece que é uma coisa ruim a obra. Não, não é. É um empreendimento seríssimo e que gera muito dinheiro. E qual foi a devolutiva deles? Nenhuma. Não mostraram interesse? Nenhuma. Principalmente porque fica difícil para o chefe do executivo entender o que o legislativo deveria ter feito alguns anos atrás, para propiciar o licenciamento agora, nessa segunda fase. O Heron Domingos Maturana está parabenizando aqui pelos esclarecimentos da entrevista. Obrigado, Heron. O Luiz Fernando ainda está inconformado lá. Está falando o seguinte: Diadema a gente tem Secretaria de Meio Ambiente, temos um bom poder econômico. Por que não fomos contemplados para a segunda parte do projeto? Não se trata de um prêmio, né? Porque o traçado dessa fase, eu não saberia responder pelas próximas fases. Ok. Tá certo? Mas o traçado dessa fase aí não passa pelo município de Diadema, como se fosse uma estrada. Agora, Diadema deve certamente já receber gás da Comgás. A Comgás não é, isso é muito bom que fique claro para ele, a Comgás não produz gás. Ela entrega gás numa residência ou numa indústria. Perfeito. Da onde que ela busca esse gás? O único fornecedor é a Petrobras, né? Verdade. Então, esses dutos fazem com que a Comgás receba o gás que ela vai eventualmente fornecer na casa dele. E olha que bacana, Ângelo, pessoal aqui da nossa audiência, por isso que é importante o ao vivo em tempo real. Já vai mapeando aqui pra gente, o Zé Ricardo aqui de São Caetano, ele falou, os dutos dentro de São Caetano passam nos bairros Boa Vista, Santa Maria, Barcelona, Prosperidade e Fundação. E o Zé Ricardo lembrava a questão da Secretaria de Meio Ambiente. São Caetano não tem Secretaria de Meio Ambiente. Na gestão passada, na gestão anterior do ex-prefeito Paulo Pinheiro, foi extinta a Secretaria de Meio Ambiente, o prefeito Auríquio não a resgatou, e hoje quem faz todo esse trabalho, até depois de aprovação de projeto no finalzinho do ano passado na Câmara, agora é o SAESA Antigo DAI, que é o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul. Então, só para responder aqui ao Zé Ricardo. Luiz Fernando falando da Secretaria de Meio Ambiente lá de Diadema, o Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano, conosco. Obrigado, Pio. O Carlos Antônio Cité, Marco Pinton, o vereador de São Bernardo, Julinho Fusari, também conosco. Obrigado, Julinho. Amanhã, aliás, sessão na Câmara de São Bernardo. A Neide Degan também, Marlene Colonese, obrigado. André Ribeiro, Carlei Teodoro, Valderi Souza, Marcos Savoy, apresentador aqui do Sem Limites. Agora, segundas, quartas e sextas aqui, das 5 às 6. Obrigado, viu, Marcos Savoy? E aí a pergunta que fica, né, Ângelo? Se tem o ganho em relação à logística dos dutos. Se você, perfeito. Você tem a produção, a geração ali do combustível com essa logística facilitada. Você pode ter o ganho também para os municípios financeiros, captação através dos licenciamentos. Por que não fazem? Você deve, a sua audiência, que eu já vi aí excelentemente qualificada e diversa, deveria me chamar para conversar para a gente. Eu deixo aí os meus contatos. Por favor. Nos contatem, vamos conversar, que a gente consegue tentar fazer com que o legislador, de braço dado, obviamente, com o executivo, eu não estou aqui fomentando nenhuma briga entre esses dois poderes, o legislador, de braço dado com o executivo, pode criar as condições para que o licenciamento seja sempre possível. O Otaviano Pérez pegou aqui o gancho da citação. Obrigado, viu, Otaviano, lá de Ribeirão Pires. Falou o seguinte: Ângelo, aqui em Ribeirão Pires acho que não tem, porque tudo pode. Tem ou não tem lá em Ribeirão Pires? A sua pesquisa foi a respeito da legislação, mas passam dutos lá também, ou tem a previsão de passar dutos lá? Eu fiz quase 12 quilômetros de duto em Ribeirão Pires. 12 quilômetros em Ribeirão. E nunca tive uma licença em Ribeirão Pires. E aí, qual o impacto disso? O fato de não ter licença significa o que na prática? Então, o município precisa me fiscalizar nas posturas, no código de posturas que ele tenha, tá certo?
Em nenhum momento está escrito no arcabouço legal de Ribeirão Pires que eu não posso fazer uma obra de dutos. Então, assim que eu fiz. Nós tivemos o acompanhamento em Ribeirão Pires especificamente porque a sede da empresa ficava lá, nessa primeira fase do PDD. Nós escolhemos a cidade de Ribeirão Pires porque ela era equidistante entre as pontas, né? Nós tivemos a figura da Procuradoria de Ribeirão Pires o tempo todo atrás de nós. Aliás, eram pessoas de altíssimo gabarito na época, trabalharam conosco o tempo todo, sempre zelaram pelo interesse do munícipe, mas nunca conseguiram nos fiscalizar, porque não tinham os meios para nos fiscalizar. Se a Sabesp resolver fazer uma obra em Ribeirão Pires, ou seja, ela pode fazer um buraco na Avenida Brasil inteira de Ribeirão Pires, a obra pode ser fiscalizada porque há no arcabouço jurídico de Ribeirão Pires elementos para a fiscalização daquela obra. Já uma obra de dutos, não. Então, na prática, é essa fiscalização. Você tem uma obra sujeita, com riscos, mas com poder de fiscalização muito menor do que se ela tivesse licenciada. Eu vou dizer, menor não, inexistente. Inexistente. E aí, em tese, o que o município precisa para fiscalizar e para ter esse poder de licenciamento? Qual a estrutura necessária? Ele precisa criar uma lei que contemple no seu arcabouço de legislação urbanística, não é ambiental. Né? Nós extrapolamos o limite da legislação ambiental. O município precisa criar um item na sua legislação de licenciamento urbanístico que contemple obras de construção e montagem de dutos. E nenhum município tem. Tá. E o que acontece, me perdoe, é que pela segunda vez, em todos esses municípios, haverá uma obra de igual impacto sem qualquer licenciamento. Sem qualquer licenciamento, repito, urbanístico. Porque a obra é licenciada do ponto de vista ambiental pela CETESB e dentro de padrões altíssimos de fiscalização. A CETESB consegue fiscalizar muito bem. Ela não tem abrangência dentro dos municípios. Os municípios têm, Leandro, o direito de ser muito mais rigorosos ambientalmente e urbanisticamente do que a CETESB. E não exercem esse conversando contigo, Ângelo, e vejo aqui a participação de muitos internautas nesse aspecto, não acredito que passa nem apenas por um aspecto eleitoral. O gestor não faz porque dutos são obras e intervenções embaixo da terra, embaixo do solo, e que teoricamente não são vistos, não são palpáveis, então são procedimentos que não trarão votos ou não trarão frutos eleitorais. Mas a gente pode entender que essa morosidade também é aspecto da falta de conhecimento dessas possibilidades e principalmente da captação de recursos? Eu acho que aí é que está o problema. O chefe do executivo e o legislativo não têm conhecimento do impacto que é uma obra de dutos. E o que aconteceu em 2010 foi que as empresas chegavam para fazer as obras e parecia que aquilo era uma nave espacial que estava chegando. Como vocês vão esburacar a cidade toda? Como é que... Vamos, isso está avisado, está falado, está tratado em audiências públicas, os secretários de meio ambiente, os prefeitos participaram dessas reuniões com a Petrobras, mas parece que deu um branco na administração pública e as pessoas esqueceram que essas obras efetivamente ocorreriam daí a bem pouco tempo. Não, eu me recordo, inclusive, foi por esse período. O plano diretor de dutos é de 2007, acho que foi 2007, 2008. A própria Petrobras abriu aqui na região do ABC, acredito que repetiu isso e replicou em outras regiões do país, seminários falando de possibilidades, claro, linhas de financiamento, como é que as cidades poderiam se beneficiar naquela onda que estava do pré-sal, pré-sal e pré-sal, mas depois daquilo, essa história da cadeia, óleo, gás, não avançou o que se esperava, né? A Petrobras fez para o PDD, para a primeira fase, 28 reuniões. 28 vezes ela reuniu todos a representatividade daqueles municípios, explicou todo o projeto, passou um vídeo institucional, enfim,
Passo a passo. Explicou passo a passo da obra. As oportunidades de negócio a partir daí foram esquecidas. As prefeituras não... Se há prefeituras que não têm secretarias de meio ambiente, muitas delas têm secretaria de desenvolvimento econômico. E essas secretarias deveriam ter dado a mão com as eventuais secretarias de meio ambiente e ter propiciado naquele município, acho que Diadema, se acontecer isso, talvez a gente já tenha um telespectador aí bem antenado nisso aí, então ele pode ser que ele aproveite essa oportunidade, né? Então, as secretarias de desenvolvimento econômico deveriam ter juntado os seus empresários. Ninguém precisa dar nada de graça para o empresário, ninguém precisa dar nada de graça para ninguém. Agora, o governo deveria ser o fomentador de negócio, não o distribuidor de recursos. Amanhã eu tenho um encontro com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Ribeirão Pires. Vou fazer uma apresentação no anfiteatro da Secretaria, cujo tema será a geração de negócios em obras de construção e montagem de dutos, especificamente no ABC, na qual eu vou explicar o que é uma obra de dutos, de cabo a rabo, ou seja, vou detalhar para os empresários o que acontece numa obra de dutos e vou explicar para eles quais oportunidades de negócio acontecem a partir daí. Quando a gente fala de captação, dá para aferir qual seria esse montante, qual é o recurso que a gente está dizendo, até para ver qual o impacto que isso teria no município e nas receitas municipais? Claro. Os municípios da região do ABC arrecadam no mínimo 3% e no máximo 5% de ISSQN, né? Então, imposto sobre qualquer natureza. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é um tributo exclusivamente municipal. Perfeito. Ou seja, ele arrecada tudo e ele tem direito de gastar aquilo tudo. Ok. Os empresários, além de pagarem os seus ISS, ou seja, das atividades que eles desenvolvem, também pagam, eventualmente, ICMS. Tá certo? Olha que coisa injusta com o empresário. O empresário vai pagar o empresário que queira vender água para a obra. E se consome bastante água na obra. Não fala assim, senão a Sabesp vai se revoltar, vai abrir concorrência com a Sabesp. Mas imagine, o operário precisa beber água, né? Sem então o empresário que vende lá água mineral e fornece para a obra. E não é pouca coisa. Na última fase a gente teve 2.300 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Ou seja, nós bebemos bastante água, né? Então, o empresário ele tem que pagar todos os tributos municipais, ele precisa estar 100% legalizado naquele município e ele, inclusive, paga impostos estaduais, e os federais, e as contribuições, tá certo? Como que é injusto que a prefeitura somente arrecade os 5% de ISS? Para você ter uma ideia, essa segunda fase do PDD está estimada em algo em torno, a P0, ou seja, a valores iniciais, em 300 milhões. 300 milhões? 300 milhões de reais, tá? Ao longo desses 45 quilômetros que comporão o PDD-OSP, tá certo? Ou seja, cada município arrecadará o ISS equivalente ao trecho do gasoduto que passa naquele município. Mas quem não fez, ainda dá tempo de fazer a lição de casa, Ângelo? As prefeituras que quiserem dar atenção como se deve a esse tema, a esse segmento, ainda dá tempo de fazer a lição de casa? Está atrasado, está muito atrasado, mas dá tempo. Eu não acho que dê tempo de aprovar uma lei. Eu não acho que dê tempo de o executivo editar um decreto e depois pedir a aprovação para o legislativo. Mas eu acredito muito que as prefeituras contratem assessorias, que busquem assessorias técnicas para receber essas obras, entrem em contato com os empreiteiros, façam as pontes entre os empreiteiros, que, repito, são duas empresas altamente qualificadas para realizar essa fase da obra. Tem outras tantas obras que, numa outra oportunidade, nós podemos discutir. Mas as prefeituras devem contratar assessorias capacitadas, que entendam de construção e montagem de dutos, que entendam de óleo e gás, busquem os seus empresários,
vão entrar em contato com as empreiteiras, sentem numa mesa e discutam com o foco no munícipe e na arrecadação. E, obviamente, nos impactos urbanísticos, sociais e ambientais que essas obras dão. A gente tem uma audiência grande, Ângelo, em relação à classe política, assessores, quem está no dia a dia dessas secretarias que podem fomentar minimamente a discussão desse assunto, se aprofundar no tema. Quem quiser fazer contato contigo, como é que pode? Quiser fazer alguma requisição de palestra, tirar dúvidas, qual o melhor caminho? Sem dúvida. Se você quiser, eu deixo com a sua produção os meus contatos. As pessoas podem pode procurar a mim direto ou no escritório Favacho Advogados, para o qual eu trabalho, e a gente pode prestar a essas prefeituras um serviço inestimável para que não aconteça o que aconteceu em 2010, ou seja, mais uma vez, a obra passe, tem aspectos positivos gigantes, realmente gigantes, é verdade, mas a obra não deveria deixar ônus. Nenhuma obra, nenhum empreendimento deveria deixar ônus. Eu sou muito ligado com as questões ambientais. Eu sou muito preocupado com as questões ambientais, mas da maneira correta. Eu não sou aquele cara que dá abraço em árvore. Tá certíssimo. Absoluto. Eu não dou beijo em lago, não beijo sapo, porque corre o risco de virar príncipe. Mas eu acho que nós temos uma série de preocupações ambientais com absolutamente todos os empreendimentos e nós podemos fazê-los dar certo de maneira ambientalmente. Legal, Ângelo. Vai voltar aqui mais vezes, com certeza. Aliás, quero agradecer a Doris, que intermediou essa agenda, colocando à disposição aqui para a gente atualizar um tema que pouquíssimo é discutido aqui na região e, sem dúvida alguma, tem ganhos importantes, como o Ângelo destacou, questão ambiental, a questão de recursos, fomenta, potencializa aí a obtenção de receitas municipais, em especial num momento como esse. Volte mais vezes, Ângelo, para atualizar conosco aqui e para discutir mais sobre esse plano de dutos, tamanha importância aí das consequências e dos impactos aí para o dia a dia, tanto do poder público e, claro, também do dia a dia dos moradores aqui da região do ABC. Ângelo, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, eu fico à sua disposição. Legal, e um lembrete para o Ângelo, o pessoal que está em casa, é semana do Dia da Mulher, né? Quinta-feira é o Dia da Mulher, mas tem semana inteira com atividades. Pode soltar a produção, eu recebi agora há pouco aqui da Associação Comercial e Industrial de São Caetano, ó, quem não tiver compromisso aí dia 11 de março, das 10 ao meio-dia, o pessoal aí que está a fim de fazer atividade física, caminhar, dançar, enfim, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lá no Espaço Verde Chico Mendes. Toda mulher é movimento, importante aí, entrada vai ser a doação de 1 litro de leite, 11 de março, das 10 da manhã ao meio-dia, venha dançar conosco em comemoração ao Dia da Mulher, evento aí todo idealizado pela Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Mandar um abraço para a Lígia Estevão e para o Walter Estevão, que são os responsáveis pela associação. Obrigado, produção. Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres e, em especial, você que está em casa aí na telinha e na telona, os 50 mil domicílios de São Caetano, e você que nos acompanha aí pelas redes sociais, internet, Facebook, o nosso site, o Instagram, o WhatsApp, em qualquer parte do planeta. Obrigado, pessoal. Continue ligado aí na nossa programação. É o dia a dia da TV Grande ABC, o seu canal regional. Obrigado, boa noite, até amanhã.